Eu estou muito feliz que ele veio aqui nesse evento, porque ele assumiu um desafio incrível, um desafio muito grande, que é a presidência do Conselho Regional de Contabilidade. Esse cara é um dos maiores, se não for o maior influenciador que o mercado contábil tem. E apesar de tantos desafios profissionais, esse cara está se doando para ajudar a classe contábil a crescer. Então, eu quero pedir para vocês recebam com muito carinho esse camarada incrível, esse grande homem chamado... Vamos lá, galera! Pessoal, feliz demais de estar aqui com vocês. O Pedro me chamando de grande homem. Então, brincadeira, eu vou tirar as fotos com ele, né? Fico parecendo uma criança de 7 anos, quando eu vi ele subir na escada, faltava 4 degraus ainda, eu, tá bom aí. Pessoal, feliz demais de estar aqui com vocês. Queria iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, ao Pedro, parabenizando vocês pela decisão de estarem aqui, parabenizando a toda a equipe pela organização, pela realização desse evento sensacional. Estou aqui desde ontem de manhã, tirei fotos com bastante gente aí, conversei com muita gente também. E a atmosfera, a energia do evento está simplesmente sensacional. Então, parabéns a vocês, parabéns ao Pedro, a toda a equipe de apoio. Eu sei que realizar um evento desse tamanho não é fácil, exige muito. E eu tenho uma missão aqui com vocês ao longo dessa horinha praticamente que a gente vai ficar junto, de falar sobre consultoria tributária. Que é uma missão muito bacana, pessoal, porque no Brasil nós vivemos um paradoxo entre odiar a área tributária e enxergar nela uma oportunidade sensacional para nós fazermos negócios, enquanto contadores, enquanto gestores, enquanto empresários. E a área tributária, ela se apresenta no nosso país como algo muito desafiador. Eu acho que todos vocês vão concordar. Nós temos uma carga tributária alta, nós temos um modelo do sistema tributário complexo, nós temos empresas que normalmente iniciam, para não falar sempre, né? Falei normalmente para ser bem legal mesmo, sem um nível de maturidade de gestão, para entender o tanto de responsabilidade do ponto de vista tributário que terão. E esse desafio, ele acaba, muitas vezes, recaindo nos ombros dos profissionais da contabilidade. E isso faz com que a gente viva esse misto de amor e ódio, né? Porque, por um lado, nós temos essa responsabilidade quase que de educar os empresários no básico daquilo que não precisaria ser dito. Por exemplo, vocês concordam comigo que não precisaria ser dito que ele precisa emitir nota quando vende? Isso é muito básico, né? De que ele precisa pagar o tributo? Isso também é muito básico. Até acho interessante, porque no Brasil se associa muito pagar o tributo como se aquilo ali já fosse uma multa, né? Eu digo que meu pai é dono de confecção, né? Fábrica de roupa, e todas as vezes que a gente mandava um imposto para ele, ele me mandava um áudio assim: o que foi que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado, não. É por conta da sua operação, por conta do negócio existir, você precisa pagar tributos. Mas para eles não fazia sentido. Então a gente vive esse misto dessa responsabilidade de ser, em um momento, a pessoa que operacionaliza a execução do setor fiscal, mas por um outro lado, pessoal, nós temos uma oportunidade muito grande que é exatamente a própria área fiscal, se a gente enxergar do ponto de vista de negócios. O que os maiores empreendedores do mundo eles fazem? Eles detectam problemas e buscam soluções, não é? Algum de vocês discorda de que a área fiscal é um grande problema? De que todas as empresas do país têm problemas relacionados à sua área tributária, à gestão de tributos? Então, por que do ponto de vista de negócio a gente não está aproveitando essas oportunidades, que esses problemas gerados para todos os negócios no Brasil existem, né? São reais? Só que nós vivemos esse misto de amor e ódio, esse paradoxo, que muitas vezes nós dizemos o seguinte: isso aqui não resume a contabilidade não é isso, e eu concordo plenamente com vocês.
Eu concordo que esse nosso sistema tributário tinha que ser diferente, eu concordo que as coisas tinham que mudar, e eu concordo que enquanto instituição, né, enquanto profissão, enquanto classe, e aí é interessante isso porque eu até estou aqui hoje enquanto professor Felipe Guerra, né, enquanto presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e eu gosto muito de estabelecer esse misto, né, porque eu tenho opiniões que não necessariamente representam aquilo que o sistema CRC e CFC de fato pensam, né, e atuam nessa linha de trabalho, mas eu concordo para vocês que deveria ser diferente. Concordo enquanto cidadão. Eu fiz minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, tudo buscando demonstrar que era possível a gente ter um sistema tributário diferente, mais justo e mais simples. Só que aí eu pergunto para vocês, reclamar na vida de vocês resolveu alguma coisa algum dia? Rapaz, na minha nunca. Nunca. Então assim, a gente reclamar por reclamar, vai mudar algo? Não, não vai. Nós nos organizarmos institucionalmente, enquanto categoria, buscarmos discutir de forma técnica, científica e propor as mudanças que são necessárias, vão trazer os resultados. Mas vocês acham que isso também vai acontecer no curto prazo? Não. Mas daqui para lá, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar só reclamando ou nós vamos aproveitar a oportunidade para montar negócios e aproveitar o que o mercado tem a nos oferecer? Olha que estranho isso, pessoal, e que vai fazer sentido para vocês. Se vocês conversarem com a maioria dos operadores do direito, a maioria dos advogados, e perguntarem para eles qual é a área mais lucrativa, é bem provável que, numa estatística, a maioria diga que seja a área tributária. E por que quando a gente vem para a área fiscal, se enxerga como algo extremamente ruim? Está errado, tá? E é isso que eu queria propor a vocês. Mudar essa visão e esse pensamento. Por quê? Porque essa frase eu acho sensacional e eu acredito que aqui nós estamos começando a construir isso, tá? Talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Mas genialidade é acertar o que ninguém vê. Pessoal, a área tributária tem um monte de oportunidades que todos os dias eu olho e digo assim, ó, será possível que as pessoas não estão vendo? Será possível que vai ter que acontecer de outras áreas aproveitarem essas oportunidades para a gente, depois de perder, olhar e dizer assim, ó, poxa, era para a gente ter feito isso aí, não era não? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Quando alguém chega oferecendo um serviço de recuperação de créditos, um serviço de auditoria de SPED, um serviço de revisão de cadastro de produtos, um serviço de uma auditoria digital, a gente olha e diz assim, ó, mas o cliente é meu, já está comigo há 10 anos. Você não viu, você não falou nada com ele. Ou até falou, mas não se posicionou. Que isso também é diferente, pessoal. Não adianta também você chegar todo dia lá e dizer assim, ó, ei, tem que melhorar esse teu estoque. Ei, tem que ajeitar esse negócio do cadastro de produtos. O empresário ele tem uma coisa que é a memória seletiva. Tem um caso, vou contar alguns casos para vocês aqui, que tem um caso de uma empresa nossa lá no Ceará, né, que ela, eu não tinha me apresentado, tá, pessoal? O Pedro falou, mas talvez algum de vocês não me conhecesse, eu sou do Ceará, esse meu sotaque britânico, ele tende a enganar as pessoas. Não sei por que vocês estão... Mas, ó, quem só me conhecia pela internet, pessoal? Olha, esse pessoal que só me conhecia pela internet, normalmente fica esperando um homem bem grandão. A culpa não é minha, é da internet, tá certo? Mas assim, pessoal, nós temos que entender que quando a gente só fala, isso não muda nada. Então tinha um cliente meu que ele foi obrigado ao módulo fiscal eletrônico, que emitiu o módulo do cupom fiscal eletrônico, né? E a gente chegou para ele e disse, olha, você vai passar a ser obrigado à utilização do módulo fiscal eletrônico. Ele, não, depois a gente vê isso aí. Rapaz, na reunião seguinte de novo, rapaz, você vai ser obrigado à emissão do cupom fiscal eletrônico. Não, depois a gente vê isso aí. A gente mandou um e-mail para formalizar, pediu para ele responder, ele deu ciência no e-mail, mas não tomou nenhuma atitude. Até o dia em que ele foi autuado por não estar utilizando o módulo fiscal eletrônico.
Aí ele ligou lá para o escritório, conversou com a menina, indignado porque tinha levado essa multa do módulo fiscal eletrônico, dizendo que a culpa era nossa. Aí eu liguei para ele e disse, meu amigo, você lembra daquela reunião que nós fizemos que eu te falei isso? Lembro. Você lembra daquele e-mail que a gente mandou explicando sobre isso? Lembro. E você ainda acha que a culpa é nossa? Você acha que você tem insistido mais. A culpa é minha. É mais ou menos isso, a culpa é minha, eu boto ali quem eu quiser. Então, pessoal, nós temos que sempre entrar nessa linha de que só evidenciar o problema, você não está fazendo nada. Enquanto você não propor alternativa de solução real para o problema e induzi-lo a seguir aquele caminho, você não fez nada. Eu estou só na introdução ainda, mas vai dar certo. Vou contar para vocês aqui, rapidamente, o que é você enxergar o que muita gente ainda não está vendo, tá? Todo mundo aqui conhece o SPED, não conhece? Tem gente que tem ódio mortal dele, né? Vamos lá. O SPED fiscal, pessoal, começou lá no estado do Ceará em 2009, certo? Em janeiro de 2009, o SPED fiscal foi obrigatório no estado do Ceará para um grupo de empresas. E aí eu comecei a estudar esse negócio porque eu acreditava muito que ia ser uma oportunidade sensacional. Trabalhar com o SPED, que era uma novidade, um desafio e tal, eu comecei a estudar esse negócio. E a maioria do pessoal olhava e dizia assim, ó, isso aí não vai vingar não, isso aí não vai para frente não. A gente já viu isso aí com o Sintegra e não deu em nada. 2009 foi o ano que a gente começou efetivamente a operação, né? Fechando os primeiros negócios e tal. Mas quando começou, assim como todo negócio, nós não tínhamos clientes, assim, estava bem embrionário mesmo. Só que eu comecei a estudar esse SPED, eu não tinha nenhum cliente, que normalmente o SPED era as empresas médias, as maiores, né? E eu estava trabalhando só com empresas pequenas. E eu disse, rapaz, eu vou aproveitar esse negócio desse SPED, vou estar estudando, vou estar preparado, para na hora que aparecer a oportunidade eu vou estar pronto. Beleza. Quando foi em setembro de 2009, me ligou um empresário do interior do estado e disse assim, ó, Felipe, seguinte, nós estamos com um problema aqui, porque era para a gente estar enviando um SPED desde janeiro e a gente não enviou nenhum. Tu faz? Rapaz, na mesma hora eu pensei assim, se eu disser para ele que eu ainda não fiz nenhum, ele não vai me contratar nunca. E se eu não tiver a oportunidade de fazer o primeiro, eu não vai dar certo isso nunca, eu não vou começar nunca mais. Aí, pessoal, não me orgulho disso, estava começando, tá, mas era o jeito, eu peguei o telefone e disse, o que despede? Direto. Só ontem fiz meus 4. Aqui despede todo dia, meu amigo. Aí, beleza. Fechamos tudo pelo telefone. Dia seguinte, chegou uma van lá na frente do escritório. Quando eu vi aquela van parando, disse, tem alguma coisa errada. Aí começou a descer um rapaz com um saco cheio de bobina. Quando eu vi esse negócio, eu disse assim, rapaz, eu acho que eu cometi algum erro. E naquele momento, pessoal, eu aprendi uma coisa que marcou a minha vida. Nesse tempo, existiam 2 tipos de impressora fiscal. A do bem. Qual era a do bem? Era a impressora térmica. Por quê? Porque ela imprimia uma via do cupom fiscal para o cliente e a segunda via ficava salva na memória da impressora. Então você importava a memória da impressora para o seu sistema, era a coisa mais linda do mundo. E existia a do mal, que era a impressora matricial. Essa impressora matricial, ela imprimia o cupom em 2 vias. Uma via ia para o cliente, que estava na loja, e a outra via ficava salva na bobina. Uma bobina dessas, se a gente abrir ela aqui na ponta, ela vai até ali em cima e volta umas 8 vezes. E eu descobri naquela hora que eu ia ter que digitar todas essas bobinas para fazer o SPED dessa empresa. Beleza. O que é que eu fiz? Eu não me desesperei. Eu fiz o que qualquer contador faria. Montei uma equipe multidisciplinar de 5 estagiários. Peguei o mais desenrolado deles, chamei ele, Alisson, trabalha comigo até hoje. Alisson, aqui.
Você vai ser o líder. Qual é a missão? Lançar essas bobinas. Aí ele, beleza, como é que lança? Ela disse assim, ó, excelente pergunta, Alisson. O líder faz perguntas assim. Não faço a mínima ideia. Mas vamos descobrir juntos. Aí, pessoal, nesse tempo eu trabalhava numa empresa que eu tinha que ir para lá. Estava começando no escritório, mas trabalhava numa empresa, era controle, eu tinha que ir para lá. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, tu vai ficar aqui, tu vai ligar para o suporte do sistema, tu vai pedir para o pessoal do suporte explicar como é que lança a bobina. Porque eu usava o sistema, eu nunca tinha lançado a bobina, né? Então, eu vou deixar o pessoal lançando a bobina do jeito que eu acho que é. Certo? Quando tu terminar a ligação, tu vê se o pessoal está lançando certo. Se tiver certo, deixa. Se tiver errado, tu já apaga tudo do sistema para a gente começar de novo e ensina eles a lançar certo, beleza? Beleza. Assim nós fizemos. Fui para a empresa. Quando eu voltei, e aí, Alisson, está dando tudo certo? Tudo beleza. Ontem a notícia boa ou ruim? Disse, boa? Não, boa, que nós estamos lançando tudo certo. Está tudo beleza. Seu Armin, não, Armin, que a gente aprendeu quase nesse instante, a gente lançou errado o dia todinho. Beleza. Pessoal, eles passaram 3 meses para terminar janeiro. Porque janeiro era o pior mês, eu tinha que cadastrar todos os produtos, cadastrar todos os clientes, cadastrar todos os fornecedores, fazer todos os cadastros, né? Unidade de medida, fator de conversão, todo aquele negócio. Quando eles terminaram janeiro, eu olhei e disse assim, ó, pode deixar que agora é comigo. Inocente ainda, pode deixar que agora é comigo. Peguei, fui validar o arquivo do SPED. 1000 erros. Quando eu vi 1000 erros, eu disse, rapaz, por onde é que começa a ajeitar 1000 erros? Eu não tinha visto em curso nenhum. Por onde é que começava a consertar 1000 erros? Aí os cursos que eu tinha feito na época, tinha sido com a Socorro Oliveira. A Socorro, ela era, no tempo, a supervisora do Inspeto Fiscal do Estado do Ceará. Hoje ela é secretária de Finanças em um município lá. Já se aposentou da Cefaz e tal. Tinha feito um curso com ela. Eu disse, rapaz, a solução vai ser ligar para a Socorro, até porque é um nome bem sugestivo para esse momento. Vou ligar para ela. Aí liguei, Socorro! Me ajuda! Socorro, eu estou fazendo aqui o SPED, tá dando 1000 erros. Aí ela, Felipe, é 1000 erros fechado. Nossa, fechado. Aí ela, beleza, vai lá em configurações. Aí eu, na minha cabeça inocente, pensei assim, ó. Rapaz, a Socorro é fera. A Socorro vai dar 3 cliques aqui, ó. Aí sumir esses 1000 erros. Aí ela vai lá em configurações. Quantidade de erros, está marcado quanto? Socorro, está marcado 1000. Aí ela, marque 5000. Marquei 5000. Ela, valida de novo. Quando eu validei, 5000 erros. Aí, Socorro, pelo amor de Deus, está dando 5000 erros. Aí ela, se está dando 5 é porque tem mais, viu? O pessoal mostra até 5. Aí eu fiquei, Socorro, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí ela volta para 1000. Pode voltar para 1000 para quê, Socorro? Era para tu continuar motivado, você volta para 1000. Isso foi um trauma tão grande na minha vida que em 2015 o pessoal me ligava, porque 2015 foi o primeiro ano de vida da ICF, né? Aí o pessoal me ligava e dizia assim, ó, professor, minha ICF está dando 3000 erros, o que é que eu faço? Eu boto para 1000. Boto para 1000, não dá certo. Pessoal, nós levamos quase um ano, para fazer esses 9 meses da empresa, que era até setembro. Quase um ano. Foi assim, um serviço que nós tomamos um prejuízo enorme, que era para tirar do mercado, era aquele para você não voltar mais. Porém, também foi um momento em que a gente mais aprendeu. Depois disso, o pessoal me ligava para perguntar, professor, está dando erro no meu SPED, eu já sabia qual era o erro antes da pessoa me dizer.
Então nós prospectamos de forma praticamente assim, ó, Oceano Azul, auditoria digital. Em 2010, estava até conversando ontem no almoço, dizendo, em 2010 eu fechei meu primeiro serviço de auditoria digital. Eu fazia auditoria olhando o TXT, porque não tinha sistema, como é a auditoria que hoje nos ajuda a fazer a auditoria completa e analisa em segundos com o arquivo por inteiro e te dá um relatório de 400 páginas. Não tinha isso, mas foi uma oportunidade muito grande. Então é você enxergar aquilo que ninguém está vendo. Está só no começo, pessoal. Vai dar certo. Então, basicamente, sendo bem objetivo e bem prático, para a gente aproveitar essa oportunidade de consultoria tributária, nós precisamos de 3 coisas. Conhecimento público, e nesse contexto a gente pode entender público como sendo um cliente, porque não adianta nada você ter o melhor produto do mundo se você não tiver cliente para aproveitar aquilo. E processo. Porque também não adianta nada você ter o cliente, ter o conhecimento e não saber por onde começar. Não saber como entregar o serviço que você vendeu. E nesse contexto, nosso grande objetivo é sempre estudar para transformar as desvantagens em vantagens. Se a gente está enxergando que a empresa tem uma deficiência na hora de gerenciar os seus estoques fiscais, porque tem 2 sistemas, porque não há uma comunicação, porque não está integrado ali a emissão das notas com a importação do XML de entradas, se tem problema ali na hora de gerar o inventário, está dando omissão de entrada e saída, você tem que pegar essa desvantagem e enxergar que ali é uma oportunidade de você vender um serviço de auditoria digital de estoques. Se você enxerga no mercado que tem um monte de empresa insegura com o SPED que mandou, você pode oferecer um serviço de auditoria digital de SPED. Se você acha que a empresa quer diminuir sua carga tributária, que praticamente todas querem, e esse talvez seja o grande entendimento quando a gente fala de consultoria tributária, é que, imagine o seguinte, qual é a empresa que vocês conhecem que não quer diminuir a carga tributária de forma legal? Eu não conheço nenhuma. Até aqueles que nem estão pagando, se pudesse, diminuir. Então você olha e diz assim, ó, então meu público é excelente, sensacional, todo mundo precisa disso. Se todo mundo precisa disso, eu posso criar soluções para esses problemas. Então eu posso transformar as desvantagens em vantagens. Só que o problema na prática, que eu me deparo muito na realidade dos alunos, é que eles chegam para mim se preocupando com as coisas erradas. Eles ficam se preocupando com a infraestrutura. Professor, eu preciso ter um prédio, uma sala, um prédio mais top que tiver para começar. Porque eu acho que o senhor começou assim, não foi? Porque o pessoal pensa que todo mundo nasceu grande. A pessoa olha e diz assim, ó, mas para o Fameli é fácil vender esse serviço todo dia. Porque ele olha e acha que o Fameli já nasceu com o porte do escritório que ele tem hoje. Olha e diz, mas para o escritório do Pedro é fácil. Pessoal, em todos os momentos da nossa vida, pessoal e profissional, nós vamos estar encarando e enfrentando desafios diferentes. Então a gente não pode estar comparando os desafios de um com o outro. Os desafios quando você está iniciando é um. Os desafios quando você já tem uma carteira de clientes é outro. Mas os desafios eles vão sempre existir. Até vi um vídeo ontem que eu achei sensacional, que o cara dizia o seguinte: a gente sempre tem a impressão de que se a gente tivesse tomado outros caminhos na nossa vida, nós teríamos menos problemas. E você tem essa impressão porque você viveu todos os problemas da vida que você decidiu viver. Só que isso é uma questão óbvia. Você não pode viver os problemas da vida que você não decidiu viver. Então, se eu fosse de outra profissão, se eu não fosse contador, eu vejo, que o advogado é melhor do que o contador, porque ele vive melhor, não sei o que, tem medo de capital. Tem não, pessoal. Quando você vai conversar com os advogados, é reclamação direta de um monte de coisa. Vocês querem ver um parâmetro de comparação muito forte? O pessoal fala muito dos CRCs, comparando com a OAB. Mas a OAB é melhor, a OAB faz isso, a OAB faz aquilo. Vai conversar com o advogado e ver qual é o que está satisfeito com a OAB. É a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil do mundo. Isso não exime cada um de ter as suas responsabilidades e buscar sempre melhorar. Mas é sempre porque a grama do vizinho é mais verde.
Então, assim, o cenário que a gente viveu de evolução social e tecnológica nos permite hoje, na hora de pensar em montar um negócio de consultoria tributária, não estar preocupado com uma grande infraestrutura. Você de casa, muitas vezes, consegue atender os clientes. Eu tenho casos de clientes, por exemplo, lá em Porto Seguro, na Bahia, que a gente tem parceria de recuperação de créditos tributários, e a menina tinha sido minha aluna na especialização, e ela prospectou o cliente sem ter escritório, fechou o negócio, a gente fez em parceria, executou o levantamento, ela fez todo o trabalho, ganhou 70 mil com a recuperação de créditos. Sem ter nem a empresa ainda. Ela tinha o quê? Só a abertura para fechar o negócio e a vontade. Perfeito. Você não precisa de um monte de sistemas. Pessoal, eu lembro, tem aqui o Vitor e o Fabiano, que são do Rio, tem muitas outras pessoas do Rio também, mas eu lembro, em 2019, eu participei de um evento no Rio de Janeiro, do SESCOM, um evento do SESCOM, não foi um evento que eu participei em 3 rios com eles, mas um evento em que eu passei o dia inteiro assistindo as palestras, e a maioria das palestras eram de tecnologia, né? Pessoal, eu saí com um sentimento assim, meu Deus, eu já tenho 10 sistemas, preciso comprar mais 20. Porque parece que todas as soluções que são apresentadas, você precisa para ontem. E só você não tem, né? Assim? Só que na maioria das vezes, pessoal, você não precisa de um monte de ferramentas. Eu vi aqui, os patrocinadores desses estandes aqui, praticamente todos a gente tem lá. Mas são só eles, e com eles a gente consegue viver e são suficientes. Eu tenho o CIEG, eu tenho a auditoria. Então a gente consegue utilizar e potencializar o uso. Muitas das vezes, quem tem 10 sistemas não está usando nenhum todo. Está subutilizando a ferramenta na maioria das vezes. E não acabou nem de implantar um, já está comprando outro. Então não é software. Ou então, a pessoa fica assim, mas eu não tenho experiência suficiente, professor. Quando eu tiver 10 anos de experiência, aí eu vou começar. Pessoal, se você for esperar ter 10 anos de experiência para achar que você não vai ter insegurança, você está errado. Você vai sempre ter uma insegurança, principalmente porque nós somos de uma área extremamente técnica, quando eu falo de tributário, que se você ver um professor chegando na sua frente e dizer que ele sabe tudo de tributário, desconfie. Eu estudo tributário, pessoal, todos os dias, porque é uma coisa que é uma paixão para mim, e eu conecto muito com a contabilidade, que é a profissão que eu escolhi para a minha vida, e que eu sou completamente apaixonado pela contabilidade. E tem muitas das vezes que os meus alunos me mandam mensagem, a resposta que eu dou a eles é: não faço a mínima ideia. Isso aí para mim é novo, eu vou estudar, Eu estava conversando com o Marcos aqui antes de entrar. Tem vezes que eu e o Marcos pegamos uma dúvida de um aluno, passamos 1 hora discutindo e chegamos à conclusão no final de que não sabemos ainda. Vamos estudar mais e eu vou dar a resposta de que, beleza, esse caso é muito complexo, a gente vai avaliar mais. Então, assim, se você for esperar ter extrema segurança para fazer, para começar, você não vai começar nunca. Agora, você precisa começar e ter responsabilidade de entregar aquilo que você se propôs a fazer. E você vai precisar também de um bom network. Mas network é construído. Construído. Eu não conhecia o Pedro até 3 anos atrás. Nos conhecemos, a internet proporciona isso, nos conhecemos pessoalmente tempos depois, e hoje fazemos coisas em conjunto, como esse evento que nós estamos hoje. Muitos de vocês, talvez eu não tinha a oportunidade de ter conhecido pessoalmente ainda, mas a gente já se conhece de internet, já veio conversar, já assistiram vídeos, provavelmente já tiveram, em muitos casos, o pessoal chega, já tive uma dúvida aqui que estava de um cliente, um problema enorme, foi resolvido. E muitas vezes eu nem sabia. Porque esse trabalho de internet que muitas vezes muitos que estão aqui fazem, pessoal, é um trabalho muito solitário, inclusive. Porque aqui nós temos a oportunidade de estar com todos vocês. Mas quando eu estou lá gravando, só está eu e a câmera. E eu estou conversando como se eu estivesse vendo vocês, né? E aí, pessoal, continuando, né? Esse checklist de 3 pontos, ele avança, né? Que conhecimento é que eu preciso? Conhecimento técnico. Não vamos romantizar a ausência de conhecimento técnico, porque nós somos uma profissão técnica especializada, tá? É natural, me formei, não sei de nada. Negativo. Tá errado isso. Que história é essa? Se formando, não sabe de nada.
você teve uma formação ruim. Então está na hora de você correr atrás do prejuízo. Estudar, fazer curso, sentar, se preparar. Você vai precisar de conhecimento técnico. Não confunda eu dizer que você não vai estar sabendo de tudo jamais, com eu não precisar estudar nunca. São coisas completamente diferentes, tá? Preciso de público com problema. Na área tributária, a gente já chegou à conclusão de que todo mundo tem seus problemas, tá? E nós precisamos de processos para executar, a gente já conversou sobre isso. Quando a gente fala de conhecimento técnico, aí é que começam a surgir os paradoxos que a gente vem conversando. Por que tem esse amor e ódio com a área fiscal? Porque muitas vezes se associa o trabalho da área fiscal a gerar guia, a enviar obrigação. Pessoal, isso não deixa de ser importante, tá? Porque é interessante isso, que a gente tem até um provérbio chinês que diz assim, né? Cuidado com o que deseja. E se fala muito mal sobre isso, né? Enviar a obrigação e gerar os impostos. Enviar a obrigação e gerar os impostos. Beleza. Mas se chegar outra profissão no mercado que tome isso da gente, a gente vai sentir, não vai? Porque nós temos hoje a oportunidade de, inclusive, segmentar os nossos negócios para atender quase que full esse tipo de serviço. Não estou dizendo que é o melhor modelo ou o único, tá? Mas nós temos essa oportunidade. Ruim seria se nós não tivéssemos. Mas quando eu falo do conhecimento técnico, aí eu entro para conciliar com os problemas do nosso público. E para mim solucionar problemas tributários das empresas, vocês concordam comigo que eu preciso de conhecimento avançado? Porque se eu não tiver conhecimento avançado, qual é a contribuição de resolver problemas que eu vou dar? Se eu não sei como analisar um relatório de auditoria digital, como é que eu vou vender o serviço de auditoria digital? Se eu não sei minimamente? Se eu não sei como é que funciona os sistemas dos regimes tributários, como é que eu vou oferecer um planejamento tributário? Então eu preciso de um conhecimento técnico, tributário, bom para montar minha empresa de consultoria tributária e, principalmente, você pode sempre se perguntar, esse conhecimento de fato ele é útil? Vou comprar um curso, vou fazer um investimento numa especialização, vou adquirir um software. A pergunta que você tem que responder é, isso aqui vai ser útil como? Como é que eu vou aplicar o resultado desse investimento? E aí, a gente entra numa frase que eu também acho sensacional, que diz o seguinte, a arrogância e a falta de humildade te conduzem ao declínio. Eu vejo muita gente que acha assim, ó, não, eu já sei o suficiente. Eu recebo muita mensagem de gente, eu tenho um curso que é de analista, né? Estava até participando de um podcast essa semana, que a gente discutiu sobre isso. Tem contador que não faz o curso de analista porque acha que quer se diminuir. Porque ele pensa o seguinte, não, mas pelo que eu aprendi de um plano de cargos de uma empresa, é assim, eu sou auxiliar, não, eu sou estagiário, depois eu sou auxiliar, depois eu sou assistente, depois eu sou analista, depois eu sou supervisor gerente, depois eu sou contador responsável. Então, se eu já sou o contador e eu fizer um de analista, eu estou regredindo. Só que, pessoal, a nossa ciência, ela é uma ciência 100% baseada na análise. Porque os números, friamente, não dizem nada. Ontem eu vi um vídeo que falava sobre inteligência artificial e vocês já devem ter ouvido falar que são utilizados diversos cases de inteligência artificial, por exemplo, na área jurídica americana, para acelerar as sentenças, né? Vocês sabiam que a inteligência artificial foi percebido que ela estava sendo tendenciosa para incriminar negros? Por quê? Porque a experiência adquirida pela inteligência artificial é com base em dados históricos. E quem disse que esse dado histórico não está enviesado? Que ele não contém erro, que está sendo tendencioso. Se está tendencioso o dado, a análise estatística da máquina, ela vai também errar. Então, assim, a gente tem que ter sempre o sentimento que nós precisamos evoluir, melhorar enquanto profissional permanentemente.
Professor Antônio Lopes de Sá, ele diz uma frase, eu não vi ontem a apresentação da Fernanda, mas ela costuma também utilizar na apresentação dela, que diz o seguinte: muita gente, essa frase ele disse no final da década de 90, o saudoso professor Antônio Lopes de Sá, muita gente não sabe o que é contabilidade, porque acha que contabilidade é meramente escrituração. Pessoal, isso é muito forte. Muitas vezes a gente se sentiu, não sei se vocês passaram por isso, mas muita gente que eu tive a oportunidade de conviver, dizia assim, ó, Felipe, eu não tive a experiência de trabalhar na área durante a minha formação. E quando eu conversava com colegas que trabalhavam na área, eu me sentia menos contador. Sabe por que isso aconteceu, pessoal? Porque durante muitos anos na nossa profissão, a execução foi superestimada. A pessoa tinha 30 anos de experiência, a única coisa que ela sabia era lançar nota no sistema e ela achava que ela sabia demais. Isso é arrogância e falta de humildade, pessoal. Nós precisamos estar em constante evolução, sempre se atualizando, investindo na nossa qualificação. Com relação ao público, aos clientes. O pessoal diz assim, ó, Felipe, mas tem cliente que tem situação muito complexa. Diz, beleza, não começa por ele. Você pode escolher o cliente que você vai começar. Você pode, uma empresa, fazer o diagnóstico da situação e dizer assim, ó, não, eu acho que aqui eu não consigo atuar. Aí entra você conciliar o seu conhecimento com a solução que você deseja aplicar. Comece buscando clientes que você sabe como ajudá-los. Ah, eu sei que a empresa do Simples Nacional, normalmente ela pode ter um problema aqui com relação ao cálculo do fator R. Então eu vou procurar empresas do Simples Nacional que estejam enquadradas nesse perfil. Ponto. É a questão de você utilizar a inteligência na hora da prospecção da captação. Aí eu vejo muita gente tentando abraçar todo tipo de empresa, se depara com as dificuldades da prestação desse serviço e condena o mercado. Não pode ser assim, né? Até porque, como eu disse para vocês, ninguém nasce grande. O importante mesmo é o que você faz para crescer. Que investimentos você faz para crescer? Como é que você define o público para você poder crescer? Com quem é que você vai se associar para crescer? Eu cresci na área contábil, muita gente dizendo assim, ó, não confie em sócio. Não dá, esse negócio de sociedade não dá certo. Quem tem sócio tem chefe. Vocês já ouviram isso? Eu tenho 4 sócios na minha empresa. E cada negócio novo que a gente monta, a gente coloca mais gente na sociedade. Por quê? Porque é dividindo que a gente multiplica e cresce. Então, o que você faz para crescer vai ser mais importante do que o tamanho que você começa. Quantas histórias aí você não conhece de gente que começou grande, que herdou, que tinha uma infraestrutura grande e que conseguiu quebrar? Tem uns casos que eu olho e digo assim, rapaz, o cara se esforçou para quebrar. Porque o escritório era grande, tinha um monte de cliente, 30 anos de mercado, mas não soube conduzir as coisas. Ou então ficou estagnado pela arrogância de achar que aquele local que estava era suficiente. Pessoal, não é que você precise ser extremamente ganancioso, no sentido de que, eu quero tudo para mim e só para mim. Não. Mas você precisa ter ambição de crescimento, você precisa querer crescer. E só o fato de vocês estarem aqui hoje já demonstram esse sentimento e essa predisposição em avançar, em crescer. Processos validados. Pessoal, quando a gente vai para a terceira etapa, né, eu tenho conhecimento técnico, eu já defini que tipo de clientes eu quero atender, e agora eu preciso ver quais são os processos que eu vou implementar. E como eu vou fazer para iniciar, para conduzir o trabalho e entregar ele para o cliente. O mais importante que você precisa entender é que você não precisa inventar a roda. Você precisa apenas se movimentar nela. Eu vejo gente que quer, rapaz, eu vou pegar um cliente novo, peguei um cliente agora do Simples, eu vou refazer toda a operação dele com 10 soluções tecnológicas diferentes que eu vou desenvolver aqui no Power BI
e vou usar 10 planilhas. Será possível que esse cliente, esse modelo de negócio, ninguém nunca já trabalhou com ele e desenvolveu algum caminho que tu possa fazer isso de forma mais fácil? Não estou dizendo aqui que você não deve buscar inovação, porque inovação está diretamente relacionada com o protagonismo. Mas que você não precisa querer a todo momento inventar a roda. Já pensou se você fosse chegar em casa e dizer, não, vou desenvolver uma ferramenta de recuperação de crédito que vai ser melhor do que o recuperador. Só isso é arrogância. Porque eu conheço a editoria há muitos anos e sei o quanto elas investem em inteligência, desenvolvimento, pesquisa, tecnologia, para poder ter a ferramenta que eles têm hoje. Aí você vai chegar amanhã, vai fazer um Excel melhor do que o sistema dos caras? Eu acho que não. Mas eu acredito também que você pode estar gastando seu tempo e sua energia de forma errada. E aí, pessoal, para a gente conduzir já para o encerramento, olhando ali para o tempo, são 2 fatos que quando você for montar sua consultoria tributária, você tem que ter em mente. No mundo real, todo empresário quer pagar menos imposto. Isso é um fato, tá? Incontestável. Então, quando você for sair daqui pensando, eu vou montar meu negócio de consultoria tributária ou não? Parta desse fato. Todo empresário quer pagar menos tributo. E o outro fato incontestável é, se você consegue fazer isso, você vai ser bem pago. Simples assim. Não tem aqui solução mirabolante, fórmula mágica ou segredo para ser revelado extraordinário. É simples assim. Se você tem soluções do ponto de vista tributário que façam com que a empresa pague menos tributo ou que ela diminua o risco de ser penalizada e dessa forma vai ter que pagar multa, queimar dinheiro, queimar recursos, você vai ser bem pago por isso. São essas 2 linhas de trabalho sempre. Faz sentido, pessoal, para vocês? Show de bola. Para a gente encerrar, pessoal, bem conciliado com o meu tempo, muitas coisas que eu disse para vocês aqui, pessoal, e muitas vezes a gente sai de eventos como esse, assim, ó. Caramba, esse evento foi sensacional. Muito bom, eu vi um monte de coisa legal, um monte de coisa boa que eu vou poder aplicar. Massa! Mas normalmente essa motivação dura exatamente 5 minutos. Porque passou 5 minutos, você lembra que você já tem um monte de cliente para atender, que você tem que equilibrar a sua vida pessoal e profissional, tem um menino em casa. Eu tenho 3 em casa. Então você lembra que você tem que conciliar a sua vida pessoal e profissional, você lembra que você tem que estudar, você lembra que tem que fazer um monte de coisa, e aí você começa, então... Pessoal, existe uma frase que eu acho muito bacana, que diz assim, ó, insanidade é você esperar resultados diferentes, fazendo exatamente as mesmas coisas. Esse evento tem tudo para ser um divisor de águas na carreira profissional de vocês e na vida profissional de vocês. Mas se vocês não fizerem nada, se vocês não saírem da zona de conforto para buscar esse progresso, para buscarem ser de fato protagonistas, não vai acontecer absolutamente nada. Então, o que eu quero deixar de estímulo para vocês é, quando amanhã que você chegar na prática, chegar no campo de batalha e começar a ver aquele sentimento de dizer assim, ó, mas vai dar trabalho demais, o que eu quero deixar de mensagem é, vença essa voz, continue apesar dela, porque aí você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E sem ficar muito clichê, mas quando você de fato descobre o propósito pelo qual você faz as coisas, aí, meu amigo, você consegue ter força e energia para enfrentar qualquer que seja o desafio. E esse aqui é o meu. Minha família linda, meus 3 filhos, a minha esposa, e é por eles que eu estou aqui no domingo à tarde falando de contabilidade, porque eu acredito nisso que eu falo para vocês e acredito também que a gente pode colocar a contabilidade no patamar que ela merece. Beleza? Pessoal, muito obrigado.